Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, dispersão de fluxo da Cracolândia tem saques e correria nas ruas da Santa Ifigênia. Como forma de protesto, comerciantes do centro de São Paulo decidiram não abrir as portas. E agora o Estadão, vacina personalizada contra o câncer alcança resultados esperançosos. Medicamento testado em pacientes com tumores na cabeça e no pescoço, na Inglaterra, foi feito a partir do DNA. Nenhum deles teve recaídas. E agora o valor econômico, fluxo de recursos para fundos perde fôlego em meio à inflação elevada e alta da Selic. A captação líquida ficou em 8 bilhões de reais no semestre, mas excluindo-se efeito extraordinário concentrado em carteira de recebíveis ligada ao agronegócio. Resultado teria sido negativo em 8 bilhões e meio de reais. E por fim o Globo, plano de saúde. STJ determina reembolso de cirurgia feita fora da rede credenciada após negativa de cobertura. O tribunal limitou, no entanto, a tabela prevista pela operadora para o procedimento, além de R$10 mil de danos morais. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo começou a convocar mais de 400 mil mesários para as próximas eleições. No país, o Tribunal Superior Eleitoral prevê que 2 milhões de pessoas devem colaborar com o pleito deste ano. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. O TRE de São Paulo já iniciou a convocação dos mais de 400 mil mesários e mesárias que vão conduzir a votação no dia 2 de outubro nas 101.627 sessões eleitorais em São Paulo. Pessoas que vão auxiliar os trabalhos nos locais de votação. Em todo o Brasil, o TSE prevê 2 milhões de mesários. As convocações são feitas por e-mail ou aplicativo de mensagens, de acordo com o TRE de São Paulo. A partir do recebimento, o eleitor ou eleitora tem 5 dias para aceitar ou contestar a convocação. Essa contestação deve ser feita mediante requerimento junto ao juiz eleitoral. O trabalho é obrigatório e a dispensa só ocorre em casos excepcionais. E quem pode ser mesário ou mesária? Eleitoras e eleitores maiores de 18 anos em situação regular com a Justiça Eleitoral podem receber uma convocação para trabalharem como mesário, ou mesmo se voluntariarem. Quem trabalha como mesário ou mesária tem direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado e também para cada dia de treinamento em emprego público ou privado. O mesário ganha auxílio alimentação no valor de R$ 45 por turno de votação, além de ter preferência no desempate em concursos públicos que tenham essa previsão no edital. A recuperação de mata nativa no Brasil pode gerar 2 milhões de empregos até 2030. O número foi calculado em pesquisa com base em meta definida pelo governo federal de restaurar 12 milhões de hectares degradados. O Brasil pode gerar de 1 a 2 milhões e meio de postos de trabalho diretos se alcançar a meta de restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030. O compromisso para a recuperação da mata nativa no território brasileiro foi assumido pelo governo federal em 2017, por meio do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. De acordo com pesquisa publicada pela revista britânica People and Nature, as atividades que envolvem a restauração florestal têm capacidade para gerar um emprego a cada 2 hectares restaurados, o que equivale a 2 campos de futebol. O estudo abrange atividades como a coleta de sementes, produção de mudas, plantio e manutenção das áreas restauradas, além dos serviços técnicos como consultoria, elaboração de projetos e monitoramento. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo destacou que, para chegar ao resultado esperado, foram considerados apenas os postos criados a partir da chamada restauração ativa, que é gerada pela ação humana. O plano detalha as metas de restauração para cada tipo de bioma. Mata Atlântica 38%, Amazônia 38%, Cerrado 17%, Caatinga 4%, Pampa 2% e Pantanal 1%.
Boris Johnson está na corda bamba. O primeiro-ministro britânico disse hoje que seu governo não renunciará após a saída de 2 de seus mais importantes ministros e de uma série de autoridades de menor escalão também se demitirem em protesto contra sua liderança. As crises e os escândalos no governo, contudo, vêm se atropelando sem trégua. E Johnson enfrenta agora a insegurança em seu gabinete. As renúncias de 2 dos principais ministros da Economia e da Saúde num intervalo de 9 minutos põe o premier no momento mais delicado do mandato. Em meio à incerteza, Johnson prometeu seguir em frente durante a sessão semanal de perguntas na Câmara dos Comuns. É exatamente quando os tempos estão difíceis, quando o país está enfrentando pressões sobre a economia e pressões sobre seu orçamento e quando temos a maior guerra na Europa em 80 anos. É exatamente o momento em que se espera que um governo continue com seu trabalho, que ele não saia e que continue com o trabalho e se concentre nas coisas que realmente importam. Os escândalos não param de crescer em torno de Johnson desde o chamado Partygate, o escândalo das festas organizadas que violavam as regras contra a Covid em 2020 e 2021. A isso se somaram o financiamento irregular da luxuosa reforma de sua residência oficial, acusações de designações duvidosas, entre outras. O primeiro-ministro agora está em queda nas pesquisas, muito longe da popularidade que desfrutou em dezembro de 2019. De acordo com as pesquisas, Johnson agora é considerado um mentiroso pela maioria dos britânicos. No início de junho, o premier sobreviveu a um voto de confiança, mas os 148 votos contra ele deixaram claro que o descontentamento entre suas fileiras é crescente. Desde a invasão russa em 24 de fevereiro, a população da Ucrânia sofre com o terror dos campos de batalha e com problemas mentais. Com isso, um programa de reabilitação psicológica em Kiev tenta ajudar os ucranianos a lidarem com os traumas da guerra. A guerra é um terreno fértil para o sofrimento físico e mental. Yuri Makeyev é um ucraniano de 48 anos que ficou sem teto e sem emprego, situação que o deixou à beira de um colapso nervoso. Makeyev era diretor de uma revista e sua luta começou em 2014, quando deixou o leste da Ucrânia devido ao conflito com separatistas pró-russos. Hoje, o refugiado de Donetsk faz curso de socioterapia em uma clínica de reabilitação psicológica em Kiev. Sou um refugiado de Donetsk. Saí de lá em 2014, quando começaram os eventos desagradáveis que todos conhecemos. Desde então, não voltei uma única vez. Tudo que aconteceu recentemente em Kiev e nos arredores, eu já vi em Donetsk. Não é bom sentir esse medo de novo. Eu não queria experimentar uma segunda vez. Antes da ofensiva russa nos arredores da capital ucraniana, a revista onde trabalhava e o albergue onde morava fecharam. Ele ficou sem para onde ir. De acordo com os últimos números da ONU, pelo menos 5.000 civis foram mortos e milhares ficaram feridos a partir do envio de tropas para a Ucrânia, promovido pelo presidente russo Vladimir Putin. As pessoas que sobrevivem aos ataques enfrentam uma outra ferida devastadora: o terror psicológico. Metade dos pacientes, este não é o número oficial, mas aproximado, é de pessoas que permaneceram em porões durante os bombardeios por várias semanas ou meses. Eles então deixam o porão sob bombardeio e chegam em Kiev. Estes refugiados perderam suas casas, se encontram em uma nova cidade e precisam começar de novo. Essas pessoas não apenas viveram os bombardeios, mas também uma mudança completa de vida e a perda do lar. O curso do programa tem duração de 3 semanas e se concentra em sessões em grupo para pessoas com ansiedade, ataques de pânico ou memórias dolorosas. O tratamento é gratuito e inclui 15 sessões temáticas que têm o objetivo de compreender os traumas e aprender formas de lidar com eles. Atualmente, o curso conta com 10 pacientes, mas o centro planeja alcançar 30 pessoas. A Organização Mundial da Saúde confirmou hoje que já foram relatados mais de 6.000 casos de varíola do macaco em 58 países do mundo desde o início do surto em maio. A entidade não descarta declarar a doença como emergência de saúde global, mesmo status da Covid-19.
A Organização Mundial da Saúde vai reunir especialistas em varíola do macaco para decidir se o agravamento do surto agora constitui uma emergência global de saúde. Foi o que afirmou nesta quarta-feira o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Minhas equipes estão acompanhando os dados de perto. Pretendo reunir o comitê de emergência para que sejam atualizados sobre a epidemiologia, evolução do surto e implementação de contramedidas. Vou juntá-los na semana de 18 de julho ou antes, se preciso. De acordo com a organização, já são mais de 6 mil casos da varíola do macaco em 58 países. A onda de infecções acontece desde o início de maio, fora dos países da África Ocidental e Central, onde a doença tem sido endêmica há muito tempo. A Europa é o epicentro atual, registrando mais de 80% dos casos em todo o mundo. Na África, as infecções estão aparecendo em países não afetados anteriormente, e números recordes estão sendo registrados em locais que têm experiência prévia com a doença. É altamente provável que haja um número significativo de casos não sendo detectados por conta das dificuldades em implementar uma testagem ampla. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.